Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcio. Hoje, sem cerimônia, já vou fazer a apresentação de um grande parceiro, ele que virou um amigo pessoal, o Átila, da J Corretora. Seja bem-vindo, Átila. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade, pelo convite. O mercado nos trouxe, né, essa parceria, não só de negócios, mas uma amizade bem legal aí, né? A gente vai falar um pouquinho mais como foi construída essa relação, mas antes deixa eu apresentar mais um convidado que também virou amigo. É o nosso trainee lá da Tramontana Consórcio, o Lucas Andara. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Hoje eu sou trainee e consultor na Tramontana Consórcios. Vim aqui acrescentar com esses dois gigantes. Essa ideia de convidar o Lucas, Átila, ela veio, inclusive, lá no nosso último almoço de premiação na HS. Onde, inclusive, tu fez aquela palestra super bonita sobre retenção. E depois a gente sentou nós e rolou um papo bem legal. A gente falou sobre negócios, a gente falou sobre os desafios, sobre as conquistas. Acho que deu um match bacana, como se fala hoje em dia. E eu achei que seria legal fazer essa mesa novamente. Então a gente vai bater esse papo aqui, Átila, mas antes da gente começar a falar sobre consórcio, sobre os desafios, o Lucas também vai falar sobre isso conosco. Conta um pouquinho mais para nós como se deu a história, a sociedade da AJ Corretora, como essa ideia saiu do papel. Divide aí conosco. Bom, isso aqui aconteceu lá em 2016, na verdade. Eu estava passando num momento bem complicado, né, com relação a mercado de trabalho. Eu vinha de uma empresa no qual ela quebrou, e aí abriu uma outra, aí não deu muito certo também, aí eu estava num momento meio complicado ali. E aí, por, né, destino, o Newton, que é meu sócio hoje, ele me procurou, porque ele sabia que eu trabalhava com seguros, né, desde 2008 lá e tal, e me procurou porque ele queria entender um pouco mais como funcionava esse mercado, né, segurador e tal, porque ele estava procurando um plano B, né, para ter aí uma empresa e tal. E nós sentamos, eu passei para ele todas as informações ali que ele queria, e beleza. Aí ele seguiu o caminho dele ali, eu segui o meu, tudo certo. Só que aí o Newton, como um bom empreendedor, né, um cara inspirador, ele me chamou, acho que depois de 1 ou 2 semanas, para me fazer uma proposta, né, de montar uma empresa, uma corretora de seguros inicialmente. E como eu não tinha muita opção também, né, eu estava buscando uma oportunidade de mercado, né, tanto para dentro de uma empresa ou abrir uma outra, né, eu topei o desafio ali. Ele veio com um projeto, um planejamento bem estruturado, e nós iniciamos ali em 2016. Só que no andar, né, da carruagem, isso em meados ali, meio de 2016, o Newton, ele sempre gostou de investir, né? Então ele começou, ele viu no consórcio uma oportunidade interessante de investimento. A ideia, desculpa te interromper, a ideia inicial era só o seguro. Só o seguro. Inicialmente nós éramos uma corretora apenas de seguros, né? E aí ele começou a pesquisar consórcio para investimento, para ele, né? Pessoa física. E, viu com várias administradoras e tal, e ele viu na HS um ponto muito, muito positivo. A apresentação também que o consultor na época ele fez foi muito boa, e ele acabou iniciando seu investimento ali. Só que ele gostou tanto do investimento com consórcio e viu algo tão promissor que ele viu uma oportunidade de, daqui um pouco, trabalhar com esse produto. E a gente foi atrás ali de conversar com as pessoas. Na época, se eu não me engano, era o Nigel e o Cléo Terme, que nós iniciamos as conversas lá na época, e nos propuseram de que, para vocês abrirem a corretora, precisam ter um espaço físico ali e tal. E aí ali a gente meteu o peito, né, e aí nós alugamos uma sala e tal, iniciamos a nossa trajetória efetivamente com o HS ali em 2017, como parceiros, né? Sim. E sabe o que eu tenho reparado aqui nos podcasts que eu tenho gravado? Porque, até aproveitar para dizer assim, um episódio a gente traz um cliente para contar um pouco a sua história, no outro episódio a gente traz um parceiro. E eu tenho reparado na conversa com os parceiros que a estrada com o consórcio, ela inicia meio que de repente. Nas oportunidades que eu tive aqui de conversar, e agora tu está me dizendo que foi mais ou menos parecido, não
parece que ninguém planeja trabalhar com consórcio. Ele acontece na nossa vida, com o Lucas foi assim, o Lucas... Sim. O consórcio, ele entrou na minha vida também, né? E até a maioria dos nossos consultores lá segue o mesmo caminho. É aquele vai para cá, vai para lá, tá meio sem caminho e do nada cai no consórcio e aí começa a abrir várias portas de negócios, várias maneiras de ganhar coisas interessantes. É isso que eu ia falar, porque assim, muito embora eu tenha visto que muitas pessoas entram no consórcio por acaso, uma vez estando lá dentro não querem sair mais, porque começam a conhecer sobre consórcios, os benefícios aí, como tu disse em relação ao Newton, a possibilidade de isso se tornar um investimento, se tornar rentável para quem a gente vende, também para a gente vai se desenvolvendo nesse sentido, né? Então, uma vez que o consórcio entra na nossa vida, é difícil da gente querer sair. E quando tu entende o que essa ferramenta te proporciona também, não só financeiramente, mas o que tu consegue planejar e projetar, é fantástico, né? Então, quem trabalha com consórcio também, ele é consumidor do consórcio, né? Sim. Ele também compra o produto. Então, a gente não trabalha vendendo algo para alguém, a gente vende algo que a gente já comprou lá atrás e tem sucesso não só em planejamento de compra de algum bem, mas também em investimento, que é algo bem interessante, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, o Lucas vai contar para nós e a gente vai participar aqui sobre um pouquinho da evolução que o consórcio teve. Sim. Né? Como tu tá desde 2016, foi mais ou menos a época que eu comecei também, de lá para cá a gente vê uma evolução muito grande na transformação como o consórcio ele é utilizado. Né? Mas antes da gente chegar lá, deixa eu te perguntar. Então, tu estava lá nesse momento reflexivo sobre o que tu faria profissionalmente, o Newton te chamou e vocês então firmaram essa sociedade que começou com seguro. Exatamente. Né? Exatamente. E hoje o ramo de atuação, para a galera, eu já conheço, né? Mas de vocês, conta para nós, assim, hoje vocês estão atuando de que forma? Bom, hoje a gente atua na corretora lá em duas frentes, né? A parte da seguradora, né? Da corretora de seguros. Operamos lá com seguro de automóvel, de residência, empresarial, vida, saúde. E na parte do consórcio em si, a gente trabalha e é focado numa estruturação de planejamento de aquisição de bens e investimento. Né? Então, a gente tem essas duas frentes hoje. Né? A gente conta hoje, né, com uma turma lá que nos dá essa tranquilidade de cuidar dos nossos segurados, que eu sempre fui uma pessoa muito centralizadora, falando na parte de seguro, assim, não gostava de largar isso na mão de ninguém, tive que aprender isso com o tempo, né? Então, hoje, se a gente consegue ter hoje um crescimento, né, falando de empresa, é porque a gente tem toda uma estrutura por trás que permite isso e a gente também vai evoluindo, né, e vai se qualificando cada vez mais, né, cara? E deve ser até mais difícil, né, porque são dois segmentos diferentes, Átila, de conseguir jogar bem ali nos dois campos. Ele, inicialmente, até ele confunde um pouco, porque como eu vim do mercado que é de seguro, né, tu comprar a ideia do consórcio é um pouco difícil, assim, tu mudar, virar a chave, porque o seguro, ele demanda bastante tempo, assim, né? Mas, em contrapartida, é uma grande oportunidade que a gente tem também, porque ali a gente tem uma base de pessoas que já estão na nossa carteira, que a gente pode trabalhar. Quem tem seguro de carro, o cara vai querer trocar de carro uma hora. Quem tem o seguro da casa vai querer trocar, ou vai querer ir para um imóvel maior, ou tem um filho que está se formando. Então, a gente consegue explorar também dentro de um segmento que a gente já tinha. Vocês conseguem, inclusive, entregar de uma solução mais completa para o cliente de vocês. Né? Exatamente. Ele não precisa ir em outros lugares buscar por soluções que vocês já têm ali. E aí tu falou sobre estrutura, vocês recentemente mudaram para um lugar muito legal, né? Sim, nós nos mudamos, na verdade, de 2017 para cá, acho que 3 vezes. A gente saiu da Otto, a gente foi para o Shopping Otto, 2.500, ficamos ali por uns 2 anos e meio, 3. Depois a gente foi para um prédio comercial que era bem na Avenida da Otto mesmo ali, e ficamos acho que uns 2 anos e meio. E agora nós, né, fomos para uma sede nova, num prédio comercial, um outro conceito de negócio, né, e nós ali acabamos, né, mudando a nossa configuração, nosso modo também de trabalho. Antes a gente pensava em grandes equipes, aquela coisa toda, e hoje já não é tão o foco. Né, a gente conseguir trazer um atendimento diferenciado para o nosso... Lá na Tramontana Consórcios, a gente também acredita numa equipe mais enxuta.
né? Nós temos uma equipe administrativa e uma de consultoria de consórcios e a gente também acredita que menos pessoas elas podem fazer um trabalho ainda melhor do que muitas pessoas. Então a gente acredita também nesse trabalho mais enxuto. Tu teve lá no último treinamento, né? Na Sim. Jota. Estive até que foi o nosso coordenador, o Bartz, né, e outras equipes juntos. Aquela sala de treinamento lá, a gente tem que botar ela a funcionar, porque, pô, um espaço muito bacana, né? A gente tem que combinar umas coisas. Não, com certeza. Ali a gente, além, né, de ter um espaço menor que o nosso escritório, né, e a gente desenhou ele com todo amor e carinho, não só para receber pessoas, mas para os nossos colaboradores também, mas também pensando na estrutura que tinha o prédio. E o auditório lá é sensacional, é muito bonito e pode ter certeza que a gente vai fazer bastante coisa lá ainda. E esse ano a gente podia bolar alguma coisa, né? A gente podia, inclusive, falar sobre essa pergunta que eu vou falar pro Lucas, né? Sobre como... Tô pegando aqui na minha colinha. Sobre a evolução do consórcio, realmente, nesses últimos anos. Né? Tu tá conosco há quanto tempo, Lucas? Há 3 anos. 3 anos. Então, tu também já faz parte de uma galera que pode falar sobre essa evolução do consórcio, porque ela vem mudando muito nos últimos anos. Conta pra galera essa evolução do consórcio, como que tu viu ela acontecendo. Com certeza, Eduardo. Eu já trabalhava na área comercial, né, mas nunca em consórcio diretamente. E eu entrei ali, foi até um pouco espantoso, porque a gente sempre foi uma empresa ali com uma certa organização de CRM e alguns alinhamentos em relação a vendas, mas era, olha, uma floresta naquela época, pelo que é hoje, né? A relação do investimento no consórcio, o consórcio para aquisição mais a curto prazo, isso tudo ele vem se desenvolvendo cada vez mais com estratégias que o próprio mercado vem trazendo para o consumidor. Então, inclusive, a concorrência de ter mais representantes, ter mais pessoas trabalhando com isso, faz com que o mercado fique mais profissional e aí se expandindo, como a gente vê nos números aí, aumentando ano a ano 15%, 20% todo o sistema de consórcio. Eu quero comentar sobre a tua resposta, Lucas, mas eu quero ver também a visão do Átila, que está um pouquinho mais atrás ainda. Porque se a gente for levar isso um pouquinho lá para 2017, a gente consegue ver ainda mais mudanças. Para ti, qual foi, assim, uma das principais mudanças que teve no segmento, Átila? A principal mudança que eu vejo, né, e eu também trabalho muito essa ideia, é que a gente tem um produto que ele não é só mais uma ferramenta de aquisição, né? Ele é uma ferramenta onde você pode entregar para o cliente uma forma de guardar dinheiro, ter disciplina financeira, porque hoje nós brasileiros, a grande maioria, não consegue ter essa disciplina, né? Então, você paga boleto como hoje no Brasil? Ou você guarda dinheiro como hoje no Brasil? Pagando boleto, né? Então, você acaba tendo uma disciplina. Mas, ao mesmo tempo, você consegue projetar a compra de um bem, ou se não, multiplicar um capital que tu investiu 50% de uma parcela, que é o nosso caso, né? Que trabalhamos com a HS Consórcio. Mas o que eu vejo de lá para cá? Que antes o foco muito dos consultores era realmente entregar a aquisição, comprar o seu carro, comprar a sua casa, e não pensavam muito no investimento, numa possibilidade de vender carta contemplada. E eu vou ir um pouquinho mais atrás, Eduardo. Em 2008, eu trabalhava na Simpala, mas na corretora de seguros lá. E lá tem a parte de consórcio, e na época eu não era muito ligado, né? Eu tava, né? Imagina, eu tava com 19, 18 anos, e eu não tava muito ligado em fazer consórcio e tal, mas eu vi ali 2 ou 3 vendedores fazendo grandes movimentos, né? Tendo grandes resultados, e eu não entendia muito o que era, né? 2017 para cá, eu consegui entender o que realmente os caras estavam trabalhando lá atrás, isso lá em 2008. E não tinha uma ferramenta tão forte quanto se tem hoje, uma visibilidade tão grande que se tem hoje, que o consórcio acabou se tornando, na verdade, né, Eduardo? Para mim, é justamente esses 2 pontos principais na evolução do consórcio. Primeiro é bem isso que tu disse, né? Ele era antes uma ferramenta para bens de consumo, eu ia lá, comprava minha casa, o meu carro, a minha moto. Hoje em dia, na verdade, dá para comprar qualquer coisa que seja, né? Mas era se visto só dessa maneira. E, essencialmente, ela vai funcionar para isso também. O consórcio nunca vai deixar de ser uma ferramenta para bens de consumo. Mas se juntou a isso uma potência muito forte, que é usá-lo como investimento.
Porque também não existe um consórcio para investimento. Ele vai ser sempre uma ferramenta para bens de consumo. É a maneira como a gente utiliza ele que vai transformar ele no investimento. E aí são 2 principais pontos. A alavancagem de capital, né, que são as vendas das cartas contempladas. A gente vai ter que explicar para a galera o que são as vendas das cartas contempladas, ou a composição de patrimônio, que é eu comprar um imóvel, colocar ele para alugar e essa parcela pagar o meu consórcio até que a parcela deixe de existir e essa renda que ia para o consórcio agora vai para o meu bolso, mas num imóvel já muito mais valorizado. Então, para mim, a evolução, uma das partes é essa. Só que tem um outro ponto que é o que o Lucas disse. A concorrência ela aumentou tanto nos últimos anos que ela forçou a cada profissional precisar se capacitar mais. Então, hoje nós temos escritórios, como lá é na Jota, como é na Tramontana, com uma estrutura muito mais consultiva do que vendedora. Então, precisamos ter processos alinhados, precisamos ter CRM, marketing, precisamos ter uma retaguarda para atender essa galera. E quando a gente atua na ponta, é de maneira mais consultiva e não simplesmente, olha, pega um consórcio aqui e lá na frente tu entende o que tu faz. Não, a gente consegue já no momento da aquisição fazer o que tu disse, fazer com que o cliente entenda quais são os benefícios que eles vão ter. Então eu vejo isso, o trabalho mais consultivo do consultor e as oportunidades que o consórcio criou ao longo dos tempos. Esse ponto que tu tocou, Eduardo, ele é muito importante e o sistema de consórcios mostra muito isso, o quanto não dá mais para ser aquele vendedor antigo, aquele cara que bate em porta e vai vir com uma folha ali, com alguns valores, mas sem tentar entender, assessorar o cliente de maneira mais direcionada para o objetivo dele e até conseguir explicar para ele a relação de investimento, de alavancagem patrimonial, de venda da carta, e aí mostrar para ele um leque bem maior onde ele vai conseguir tomar a decisão de maneira muito mais consciente. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Por que tá os dois me chamando de Eduardo, se nenhum dos dois me chama assim? Como não te chamo assim? Tu me chama de Beyuki e o Lucas... Eu fui pego. Não, eu te amo... Não, depende do momento que eu tô do dia, né? como é que é o momento mais quando a gente tá meio de mal com o outro, eu te chamo de Eduardo. Não, mas isso nunca aconteceu. Não, claro que não, capaz. Não, mas é só uma brincadeira aqui, só para dar uma descontraída no clima. E aí, cara, a pergunta que tá aqui, eu uso aqui a minha colinha e ela acaba sendo respondida com o que a gente falou. Porque o maior benefício do consórcio, eu vou dizer como eu entendo, tá? O maior benefício do consórcio, ele também é o maior desafio que nós temos. Porque é muito complicado conseguir fazer com que os clientes enxerguem isso a médio e longo prazo. Na grande maioria das vezes, são clientes que querem ver o ciclo completo de maneira mais rápida. E o consórcio ele pode trazer isso, né? Para uma aquisição, onde eu vou lá e oferto um lance altos, às vezes super altos, para ter essa contemplação. Mas eu vou conseguir utilizar o consórcio muito melhor se eu tiver esse pensamento de médio e longo prazo, que é onde o consórcio traz o seu melhor benefício, mas ele traz também o seu maior desafio, que é trazer essa consciência para a galera, que se tome uma decisão não só na base da emoção. Na base da emoção, nós aqui, vendedores que estudamos para isso, a gente sabe levar uma venda do início ao fim. Só que a gente tem o desafio de levar esse fechamento não só na base da emoção, mas também na base da razão. E é onde a gente tem o nosso maior desafio, é fazer com que o cliente entenda esse processo. Tu trouxe uma coisa bem importante. E eu costumo, numa negociação ou numa consultoria, né, ilustrar isso, né? Porque assim, vamos lá, a gente quando entra no financiamento, quando a gente quer algo de forma rápida, a gente é dominado por aquilo. É basicamente isso. Então, a gente vai se sujeitar a abraçar aquilo que está à nossa disposição, digamos assim, a nossa condição naquele momento. Então, a gente vai ser engolido por algo que talvez não seja o que a gente gostaria, né, de ter para o resto da vida, por exemplo. O consórcio ele tem um caminho inverso, porque você vai investindo mês a mês. E no momento da contemplação, o que pode acontecer
num primeiro momento, pode demorar um pouco mais ou pode demorar realmente. Só que no momento da contemplação, você tem um crédito, um dinheiro à vista para fazer um bom negócio, né? Se eu for fazer um financiamento hoje e você fizer um consórcio, nós dois iniciarmos hoje, eu vou ter um consórcio que eu vou ter um prazo de 35 anos a pagar, você vai ter ali de 18 anos. Um financiamento, tu quis dizer, né? Eu um financiamento e você um consórcio, tá? Eu vou pagar em 35 anos esse meu financiamento e você vai pagar em 18 anos o teu consórcio. Vamos lá, tu fez um crédito de 800 mil reais, tá? Demorou 6 anos para contemplar o teu consórcio. E eu já tô com o meu imóvel. Só que eu tenho ainda a pagar 29 anos do meu financiamento. E tu vai ter a pagar do teu consórcio 12 anos, 13 anos, 12, 13 anos, para liquidar o teu imóvel. Então, só aí tu já tá ganhando dinheiro, tá? Parte desse princípio. Talvez aquele imóvel que eu comprei naquele momento, ele não vai mais fazer tanto sentido para mim. Porque aquela parcela vai estar me incomodando imensamente todos os meses, porque eu vou ter ainda mais 29 meses a pagar Sim. no meu financiamento. E aí eu tô olhando o Eduardo, feliz da vida, né? Indo escolher um imóvel onde ele sempre quis, onde ele, não, agora eu tô com tranquilidade, eu vou escolher onde eu quero morar. Sim. E tu não precisa comprar o imóvel ali naquela hora. Pode escolher com calma. O consórcio, depois de contemplado, cara, se quiser comprar daqui a 5 anos, tu compra. E vai ser bom, porque ele vai te trazer um rendimento ainda Sim. sobre o dinheiro que tu não tinha. Então, assim, eu faço esse comparativo porque quando você pega o financiamento pagando mês a mês, tu paga 3 imóveis. Eu já te mostrei uma simulação, né? Sim. A gente fez junto, né? Tu paga 3 imóveis. E isso, eu mostro para as pessoas, tu quer isso aqui? Tu quer pagar o teu imóvel mais 3 pro banco? Sim. Tem uns que ainda querem. Não, mas aí os que querem, a gente sugere o quê? Vamos fazer a quitação desse financiamento. Sim, sim. E aí, estratégia. E aí essa comparação fica bem didática de enxergar que quando o consorciado tiver terminado o seu consórcio, o financiador ele vai estar basicamente ali na metade dele. Esse cara que foi consorciado começa outro consórcio. E aí, quando eles terminarem os dois, um vai ter 2 e outro vai ter 1. A diferença é que o que tem 2 pagou por 2 e o que tem 1 pagou por 3. Exatamente. Né? E aí, esse cara que foi o consorciado, ele tá morando no seu imóvel e tá gerando a renda de um outro. Então, a diferença ela é realmente bastante gritante. Obviamente, nós 3 aqui somos suspeitos para falar sobre isso. Com certeza. Mas contra fatos e dados, não há argumento. É a gente colocar no papel como tu faz e a gente enxerga. Não é porque trabalhamos com consórcio que estamos dizendo que, por exemplo, é o melhor produto, serviço que existe no meio de crédito. Às vezes ele não vai atender efetivamente alguém que já tenha um contrato assinado, por exemplo, que acontece muito lá na Tramontana Consórcio. Pois o Lucas me ajuda a dividir isso, porque ele está mais lá na ponta do que eu. Mas o que eu vejo muito, o cara falou conosco 2 anos atrás, 3 anos atrás. Não era o momento dele. Aí passou um ano, passou outro ano, chega agora, em outubro. Cara, eu vou pegar as chaves em dezembro. Eu preciso do consórcio. Preciso contemplar. Cara, isso não vai ser para o consorciado, não vai ser para esse cara, né? Porque por mais que ele tenha, neste exemplo, um lance super alto, não há como dar essa garantia que ele vai ser contemplado. Mas na maioria dos casos, eles não têm um lance tão expressivo assim para a gente conseguir dizer, bom, olha, vamos com tudo, porque a chance na primeira é muito alta. A gente perde clientes nesse sentido, porque não tem como. Então, o consórcio para essa pessoa não vai ser o produto que vai atender. O cara vai ter que financiar, não vai ter jeito. Ou vai ter que partir para as cartas contempladas. Exatamente. Né? E aí tu usou um argumento, uma frase muito legal, cara, que a gente fica refém, como é que tu falou? Da nossa pressa. Sim, a gente, na verdade, a nossa pressa nos engole, né? Isso aí, tu falou. Ela nos engole. Nós somos dominados pela nossa pressa. Dominados pela nossa pressa. Exatamente, porque a gente se coloca em condição que depois a gente se arrepende. Né? E é isso que eu quero falar. E aí eu vou jogar para ti, Lucas, para que tu conte para nós. Porque daí tem esse cidadão, né, que é engolido pela pressa, e isso vai acontecer com todas as pessoas, aconteceu já conosco, de repente em situações diferentes. E não é sobre certo ou errado, a gente está dando aqui alguns exemplos. E essa pessoa, ela vai buscar pelo consórcio. A gente não vai poder atender porque não tem como contemplar essa pessoa em 15 dias. No financiamento ela não quer, porque é muito caro, porque
ele tem um entendimento que é muito custoso, que é muito tempo, ele também não quer. Aí ele vai para a carta contemplada. Só que ele chega na carta contemplada, a carta contemplada que realmente funciona, ela tem um valor de ágio a ser pago, né? Para quem não sabe, o ágio é o valor de entrada a ser pago para o proprietário desta carta, para que então ela seja disponibilizada e essa pessoa que comprou possa utilizar o crédito. Mas ela também se assusta com o valor do ágio. E aí ela continua buscando, até que ela cai na mão daquela carta contemplada que não existe, com um valor inexpressivo de entrada. E isso acontece muito lá, né, Lucas? Isso é até um pouco triste, Eduardo, esse acontecimento, porque o cliente, ele vem, né, 1 ano, às vezes 2 anos antes de comprar o seu imóvel, especula ali em relação ao consórcio, vai demorar muito, cai fora e aí volta. Quando está com assinado um contrato, quando está já pronto para ir morar, e o financiamento não deu muito certo, ou ficou muito caro, e aí ocorre a relação das cartas contempladas, onde tem uma realidade de mercado, né? Isso é algo já presente, os representantes compram as cartas e revendem. E aí a pessoa se depara com esse valor, que vai aí 30%, 35%, né? Vai variando da carta, e acha um absurdo. E aí vai atrás de qualquer pessoa que diga para ela o que ela quer ouvir. E possivelmente ela vai encontrar isso. E aí ela encontra, ela paga ali 10%, 15% para essa empresa e a pessoa some com o dinheiro dela e ela retoma o contato conosco, extremamente abalada, perdeu as finanças que ela demorou 10 anos, 15 anos da vida dela para conquistar e agora não tem mais nenhuma alternativa dentro dessas possibilidades. Eu acho que é bem importante, a gente falou sobre os benefícios do consórcio, mas quando tu falou sobre a pressa engolir, me veio isso muito à mente, porque infelizmente no consórcio, como todos os outros segmentos, existem os bons e os maus profissionais. E os maus profissionais, eles se alimentam justamente dessa pressa. A gente pode dizer que são os maus profissionais que engolem essa pessoa com pressa. Tu lá, por exemplo, Átila, já deve ter salvado pelo menos meia dúzia de pessoas de não tomarem um golpe da carta contemplada. Meia dúzia é pouco, né? É pouco, né? Acontece toda semana. Não, todos os dias eu falo com alguém, até pessoas próximas da gente, né, amigos ou conhecidos e tal, que vivem escutando a gente falar e tá orientando, né, tá avisando, que caem nessa, né? Pá, cara, por que as tuas cartas hoje, eu vejo no site de vocês lá, tá com ágio muito alto, né? Tá com uma entrada muito alta. Aí eu pego e falo para eles, gente, vamos lá. A carta de consórcio contemplado é um crédito imediato, assim como uma linha de crédito de financiamento, que vai ter um carregamento de juros. A diferença é que no consórcio, tu vai ter um prazo extremamente reduzido, uma parcela baixa e um custo efetivamente menor do que o financiamento. Você acha mesmo que uma carta de crédito de uso imediato teria, por exemplo, 10% de entrada? Não ia existir mais financiamento. Sim. Por que existe financiamento habitacional? É só tu pensar um pouquinho mais. Né? Mas, claro, nós, brasileiros, gostamos de uma vantagem, né? Sim. De um benefício. Então, tem pessoas que, por mais que você fale que, olha, dá uma olhada nisso aí, né? Te informa, pede informações dessa carta para ver se realmente está contemplada. Por mais que você oriente, as pessoas vão lá e ainda fazem negócio. E depois voltam para ti e te perguntam. Não, olha só, cara, fiz tal coisa. Teve um exemplo, para até a gente fechar esse assunto, né? Coisa um pouquinho mais chata, ter que ficar orientando as pessoas em relação a um golpe que pode acontecer, mas acho que é importante também, né? Claro, com certeza. Teve uma cliente, acho que faz 1 mês ou 2 meses, ela veio com uma carta contemplada fake, né? Que algum escritório estava oferecendo para ela. Esse escritório geralmente não tem sede física, é uma confusão. Mas tinha lá um contrato, porque os caras também sabem dar golpe, né? A verdade é ela. Mas ela desconfiou. E ela chamou a consultora Ingrid na ocasião e a Ingrid disse, olha, não se trata de uma carta contemplada. Explicou tudo isso aqui que a gente está conversando com ela. Ela entendeu. Aí queria uma carta contemplada, mas não podia dentro da realidade que as cartas contempladas têm. Se ofereceu o grupo em andamento, vamos trabalhar essa contemplação nos lances.
também não quis. Essa pessoa continuou buscando. Ela veio trazer para nós uma outra carta contemplada do mesmo lugar. É até complicado, né? No mesmo lugar, né? E aí, no fim, pelo menos ela não fez conosco, mas não fez com eles, financiou. Depois acabou tendo até uma saída positiva, Sim. porque, bom, vai pagar mais caro, mas vai ter o crédito, né? Então, é bem como tu disse, as pessoas, elas querem uma vantagem, estava explícito que não era, ela continuou buscando até no mesmo lugar. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Já falamos para a galera o cuidado que elas precisam ter com as cartas contempladas, e um dos cuidados principais é falar com pessoas que realmente trabalham sérios, e aí vou puxar a brasa para o nosso lado, é o caso da Tramontana, é o caso da Jota, tem que se certificar, fazer uma série de pesquisas, porque é um valor que foi suado conquistar, não tem como entregar de qualquer maneira. Vou tocar a bola para ti, Lucas. Tu recentemente já está conosco há 3 anos, mas recentemente ganhou uma nova função dentro da Tramontana Consórcio que nós chamamos de trainee, que é treinar a galera nova na Tramontana Consórcio para botar ela para o jogo de batalha, um jogo pegado, suado, bombardeio. Como é que está sendo esse novo desafio? Porque além agora de ser responsável pelo teu resultado como consultor, tu também é responsável pelo resultado de outras pessoas. E aí, o que para mim sempre é um desafio muito grande também, não é só o resultado enquanto empresa, mas é o resultado deles enquanto pessoas. Sim. Porque eles precisam dessas vendas para levarem as suas vidas. Com certeza, Eduardo. Como tu bem falou, né? É um desafio e desafios normalmente não são fáceis. E não é o caso desse também. Tem que lidar, né, com a minha área comercial, com os meus clientes e ainda nutrir essas pessoas novas que muitas vezes não entendem muito bem o consórcio quando entram lá, e explicar a nossa cultura, como a gente trabalha, andar com eles juntos. Como eu falo ali com os que eu estou trabalhando hoje, a gente tem uma parceria, onde eu preciso ajudar vocês e eu preciso levar essas informações, essas maneiras de agir para que vocês consigam aí ter sucesso e já estão tendo, né, é visível, nos meses sequentes. Mas sim, tem um peso a mais, mas era isso que eu estava procurando. Eu acho que é importante se desafiar e se colocar em movimento. Falar aqui publicamente também na frente do Átila, o cara está desempenhando um papel de qualidade. O cara está mandando bem demais. Parabéns. Obrigado, pessoal. A galera que está ali abaixo do Lucas, na sua cobertura, está produzindo muito bem. O Lucas está dando uma atenção especial para eles. E aí, Átila, vou te botar aqui numa roubada. Porque é um desafio encontrar a galera boa também, né? É um desafio, acho que para todos, né? Acho que todos os segmentos, não é só nós corretores de consórcio, mas todos os segmentos é uma dificuldade, né? A gente, muitas vezes, tu encontra pessoas boas, mas ela não tem um perfil para aquilo ali. Então, muitas vezes a gente precisa, a gente acaba tentando treinar, e aí se dedica, é tempo e tal, e acaba que lá na frente não evoluindo, né? Mas é legal, Lucas, ver, né, que a Tramontana, ela enxerga muito isso nos colaboradores e promove, né, pessoas que se destacam no ambiente de trabalho, né, tanto em questão de venda, mas também de uma organização processual. Porque, como tu falou, né, trazer a cultura da empresa, isso é o que faz a coisa acontecer. Né? Às vezes tu é um bom vendedor, mas tu vai para uma base de liderança e aí tu acaba não desempenhando porque tu é um bom vendedor e tá tudo bem. Né? E que legal que tu tá tendo essa oportunidade, tenho certeza, te conhecendo ali né, das idas que eu já fui na Tramontana, né? Cara, é legal ver essa trajetória e esse novo desafio. E eu faço um treinamento que agora eu faço como graduado, que é Dale Carnegie, né? Tô refazendo pela 3ª vez. E lá a gente fala muito sobre isso, de aceitar desafios, né? Se você quer chegar em algum lugar diferente daquilo que você está, você tem que se desafiar. Tem que buscar algo a mais, né? Se não partir do teu líder, vai lá e incentiva ele daqui a pouco, né? Dá uma cutucada aí, Eduardo. Cara, não tá legal pra mim agora aqui. O que eu posso fazer mais pra melhorar? Então é sobre isso.
né? Então, parabéns pela tua iniciativa de aceitar também essa oportunidade aí que o Eduardo tá trazendo, que o Beiuc tá trazendo. Quando a gente conversou na sala, né, a gente teve essa definição, cara, ele saiu assim, ó, sorrindo de orelha a orelha, era algo que ele já vinha buscando. Tu falou desse treinamento, né? Sim. Tu tá envolvido em várias coisas, na verdade, né? Tem bastante coisa hoje. Tem esse, tem o BNI, faz aí um compilado, chega em casa meia-noite, quando eu vejo é 5 da manhã, tu tá saindo, eu fico falando, que isso, cara? Bom, assim, o Átila de 2016 pro Átila de 2024, ele tá totalmente diferente, né? Eu sempre fui uma pessoa mais tímida, eu sempre fui uma pessoa que não gostava de me expor, não gostava de correr riscos, e ter a empresa, né, claro, e também as outras que eu tive que acabaram não dando certo, também fazem com que a gente vai criando uma casca, né? Sim. Mas a minha virada de chave, ela foi, né, na AJ Corretora, com o Newton, que é uma pessoa que sempre me motivou e me inspirou, porque às vezes você tem um amigo que ele tá ali só para falar coisas que tu quer ouvir, né? Sim. E o Newton ele sempre foi um cara ele foi um cara muito crítico, mas pro bem. Ele tem um coração enorme, né? Sim. Ele faz as coisas pensando nos outros. E muitas vezes não pensa nem nele. Então, fez com que eu buscasse e começasse a me desenvolver. Muito mais. Fiz em 2021, se eu não me engano, ou 22, fiz o IBC, né? Que é Profissional Self-Coaching. Logo depois eu fiz o Dale Carnegie pela primeira vez como participante, né, desse treinamento. Estou refazendo ele como líder, agora como graduado. Então, assim, entrei no BNI, né? Entrei no BNI e estou fazendo outras coisas. Então, assim, as minhas segundas-feiras hoje, né, eu me dedico ao Dale Carnegie, a esse treinamento que, né, para quem quer desenvolvimento pessoal, quer aprimorar a liderança, né, quer realmente ter uma mudança, procura esse treinamento que ele é transformador. Mas eu chego lá como né, líder, graduado, eu chego lá às 5 horas da tarde e ontem eu cheguei em casa às 1h30 da manhã. Aí hoje às 6h30 me acordei, tanto é que eu te mandei uma mensagem um pouco depois disso, fui para a empresa e aí hoje já, né, chego na empresa, toco as minhas coisas e amanhã às 7 horas da manhã tem o BNI. Né? E aí na quinta-feira eu tenho um outro networking que eu vou, mas aí vai ser à noite, né? Mas assim, a vida é movimento, né? A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que se desenvolver e para quem está no negócio, principalmente comercial, tem que estar hoje em grupos de network de empresários que te façam prosperar. Senão, né, a gente não consegue sozinho chegar a lugar nenhum. E é bem o que tu falou, né, Átila? O cara de 2017 lá é muito diferente do cara de 2024, que passou por todos esses processos de network, de autodesenvolvimento, de se colocar para risco mesmo, de se botar a cara em algumas coisas que antes talvez fossem mais difíceis e transformou quem tu é hoje, um cara de sucesso aí. Cara, foi duro. E eu não falava em público, tá? E aí tá aí. Eu não falava em público, assim, a sua dor nas pernas, dor de barriga, dava tudo. Piriri. Eu subia num palco pra falar, eu subia às 8, saía às 9, mas eu não sabia o que aconteceu das 8 às 9. E para mim tem funcionado bem nos últimos meses, nos últimos anos, justamente isso. Onde que eu não sei desenvolver, onde que eu me sinto desconfortável, vou lá e vou fazer. Por exemplo, eu também não tinha tranquilidade em falar no Instagram, ou falar num podcast, ou falar para mais pessoas. E eu pensei, quais são as maneiras que eu tenho de ficar mais confortável? E aí, as primeiras vezes é isso, né? Sim. O cara não sabe nem o que aconteceu, o cara esquece o que falou. Mas sobre o que tu falou, tu não consegue dizer sobre o que tu falou, porque tu tá sendo movido pela adrenalina, mas depois vai ficando muito mais natural. Então, o primeiro passo para que a gente se desenvolva é ir justamente onde a gente precisa se desenvolver. Porque é muito fácil se desenvolver onde tu já tem uma aptidão, tu já tem uma característica para isso. A gente tem que buscar onde a gente não é bom. E aí tem uma frase que eu tenho usado muito lá pra galera também. Dói, mas vale a pena. Dói, com certeza. Dói, mas vale a pena. Tem uma sessão no treinamento lá do Dale Carnegie que a gente fala exatamente sobre zona de conforto. Né? E
Claro, não vou dar spoiler aqui, que eu quero que vocês conheçam, né? Vão lá, façam o treinamento. Chama a Mas assim, propagandinha. não, mas assim, querem, né? Poxa, eu sou um cara que mudou muito, Sim. tá? Com isso, não é querer vender, porque eu não ganho Não, nada tô com isso, né? brincando, tô brincando. Mas eu digo, fala sobre isso, né? Uhum. Sobre zona de conforto. Ninguém sai da zona de conforto, né? A gente amplia a zona de conforto. É mais fácil a gente sair ou ampliar. Ampliar, o que a gente consegue chegar mais. Não adianta eu preciso cuidar mais do meu corpo hoje, né? Eu tô acima do meu peso. É mais fácil o quê? Eu projetar uma meta para eu hoje começar a fazer uma academia todos os dias, de segunda a segunda, ou eu começar 2 vezes por semana fazendo uma caminhada e gradualmente eu ir aumentando isso. Sim, 2 vezes. 2 vezes, porque tá mais perto do que eu consigo atingir. Sim, mas a gente tinha combinado que nós não íamos falar de peso. Eu não sei, porque eu sempre caio nessa. Cara, eu gostei dessa frase. A gente não sai da zona de conforto, a gente amplia a zona de conforto. A gente amplia, a gente nunca sai da zona de conforto. Porque em algum momento, por mais que hoje você faça várias coisas, você vai acabar caindo de novo naquele comodismo. Aí você vai ter que ir lá de novo e ampliar a zona. Muito boa. Então, é sobre isso, né? Cara, depois que a gente falou, né? O que incomoda é ali que tá o resultado. Se, cara, não gosta de falar em público, fala em público. Mas não sei como, faz do jeito que vier. E depois vai no melhor. E aí tu vai ajustando e vai melhorando cada vez mais, mas faz. Às vezes as pessoas caem num movimento traiçoeiro de achar que aquilo não tem nada a agregar. Por exemplo, eu vou para um BNI. Vou falar do BNI porque eu tô lá também. O BNI, eu vou conversar com pessoas que não... Será? Cara, sempre vai. Quando a gente cai na armadilha de achar que a gente não tem o que aprender, onde quer que a gente vá, e eu tô falando isso de coração bem aberto, a gente cai numa armadilha de estacionar. De daqui a pouco o Eduardo de 2030 ser o mesmo de 2024, se ele achar que não tem nada para ser acrescentado. Tem uma frase bem clichê que diz, ninguém é tão grande que não possa aprender nada e nem tão pequeno que não possa ensinar. Essa eu levo comigo, assim. Eu tenho algumas coisas que eu posso dividir, que eu já vivi, que eu sei que vão acrescentar, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que seja tem coisas para me acrescentar também. Humildade. Né? A gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo. Por mais treinamentos que eu faça, ou que tu faça, cara, sempre precisa mais. Sempre vai ter ponto de melhoria. Em tudo que a gente for fazer. E às vezes os treinamentos que se faz, assim, acontece algumas vezes na Tramontana, a gente faz alguns treinamentos fora, com pessoas lá de dentro, com palestras que nós contratamos, enfim, qualquer ferramenta que seja. E os treinamentos, eles servem não só para que tu aprenda coisas novas, mas para que tu tenha a confirmação de coisas que tu faz também. Porque é muito gratificante tu fazer um treinamento de uma pessoa que tu tem como inspiração, que tu tem como referência, e essa pessoa dizer coisas de venda, de processo, de vida, e tu conseguir reparar que, poxa, até que eu tô no caminho certo, eu tô fazendo o negócio direitinho. Esses treinamentos servem até para ter essas confirmações. Então, se tu é aquela pessoa que acha que não tem nada para aprender, porque, já sabe muito, os treinamentos servem para que tu tenha essa confirmação. Isso aqui eu tô realmente fazendo bem. E até puxando a brasa pro Eduardo, o Eduardo nos ajudou muito também, porque a gente passou por várias transformações dentro da empresa, né? Principalmente processos que a gente precisa implementar. E a gente busca isso e exemplos de quem? De pessoas que estão tendo sucesso, de pessoas que estão tendo fracasso, né? Então, o Eduardo é um cara que ele tem muito sucesso no negócio dele, tem processos muito bem definidos. E a gente fez lá um intensivão de alguns dias, eu e o Marcelo, que é um gerente nosso lá, um parceirão nosso, e a gente começou a entender como é que funcionava esse processo dentro da Tramontana. E a gente adaptou para o nosso negócio lá também, tanto é que hoje a gente está com alguns processos assim, que estão dando um retorno bem positivos para a gente, né, Eduardo? Que legal. Então, para nós, obrigado por abrir as portas e ser uma pessoa que não se importa de compartilhar. Obrigado. Isso é ser grande. Obrigado, Atila. Eu preciso também puxar a brasa lá para o Lucas e para a galera do time, porque são processos que
eles são adaptados até que se chegue no que realmente funciona. Então, eu posso até lançar a ideia e aí a gente vai lapidando. O Lucas tem mão dele ali em bastante coisa dentro da empresa, do Bruno, da Ingrid, de todas as pessoas que estão lá, da minha sócia, Fernanda, se eu não falo dela, da minha sócia, Fernanda. Que não é só sócia. Então, é minha irmã também. Eu tenho um problema. Então tem a mão de todo mundo lá e a casa está sempre aberta. Sim. Assim, quando tu foi lá, tu nos ensinou um monte de coisa sobre contempladas, né? Porque vocês, nas contempladas são é a referência que nós temos. Né? A J Corretora hoje é um dos grandes players, não só no consórcio, não só no seguro, mas também quando se fala de cartas contempladas. Então, é aquilo que a gente disse, a gente troca figurinhas, um aprende, o outro também, e por aí a gente vai. E até nisso que tu falou agora, Eduardo, e tu também, Átila, vocês dois tocam, né, cada um o negócio de vocês, mas é super importante e gratificante estar dentro de uma empresa onde tu consegue colaborar com ela, não só com o teu trabalho diretamente. Pô, eu sou consultor de vendas, só vou vender, né? Tu consegue ser escutado, ouvido, analisado o que tu está propondo, para as coisas irem se construindo da maneira mais assertiva para o empreendimento, para o negócio ter mais sucesso dia após dia. Né? Então, esse é um dos ingredientes que a gente consegue fazer com que o nosso time engaje bem ali. A gente dá voz para todos. Não é tudo que a gente consegue acatar, né, implementar. Algumas coisas a gente faz na hora, porque dá, algumas a gente deixa mais para frente, algumas a gente acha que não tem nem cabimento, mas a gente escuta todo mundo. E agora, puxando a brasa pro meu lado, a gente, desde o ponto 1 da Tramontana, desde o primeiro dia, a gente sempre teve um viés de tipo, pô, não adianta a Tramontana Consórcio estar vendendo bem, o Eduardo está prosperando, a Fernanda está prosperando, se a gente não tiver um ambiente onde todos estejam desempenhando bem o seu papel, felizes com seus resultados e felizes com o que aquilo pode proporcionar. Então é algo que eu cuido diariamente para que aconteça. Vou pisar na bola, vou fazer errado, mas esse é a principal intenção sempre, e acho que é por isso que a gente consegue ter um engajamento não só do Lucas, que é um cara que veste a camisa tremendamente, mas da grande maioria que passa por lá. E não é só sobre dinheiro, né? Não. Porque às vezes tu tá num lugar onde tu é muito bem reconhecido, mas o ambiente é horrível de trabalhar. Sim. Né? Então tu tem que ter esse equilíbrio dentro do teu negócio para manter o teu colaborador, o teu parceiro, nem chamo como colaborador, mas é como parceiro mesmo, que tá junto contigo todos os dias, veste a camisa, e tu não só reconhecer financeiramente, mas, cara, ó, hoje tu vai ser o líder lá tu vai treinar a galera. Poxa, isso eleva muito a nossa autoestima. Com certeza. Né? Questão de salário, mas tu ter esse reconhecimento. Então, todas as pessoas que são reconhecidas na empresa, independente do salário, elas produzem mais. Sim. Porque isso traz uma sensação de valorização. E isso motiva as pessoas. Eu vou falar pelo Lucas aqui, mas é que conheço ele um pouquinho. Para o Lucas, eu tenho certeza que essa nova função veio muito mais em cima a satisfação dele veio muito mais em cima do reconhecimento do que do financeiro. Isso eu tenho 100% de absoluta certeza. E aí traduz o que tu disse, né? Átila, nós vamos nos encaminhando aqui para o final do programa, né? A gente fala sobre consórcio, mas o consórcio ele é até meio que secundário nos nossos bate-papos aqui. Sim. A intenção do podcast é, como eu te falei, a gente traz um cliente, o cliente conta a história dele, a intenção é criar um ecossistema dentro da Tramontana Consórcios, onde daqui a pouco os nossos clientes estão fazendo negócio entre eles, aí entra o network, que tu falou que é bem importante. Bom, então veio o cliente aqui da XP Investimentos, veio um cliente aqui do supermercado Lang, ele tem uma empresa de eventos de churrasco também, vamos receber outros clientes e daqui a pouco eles estão fazendo negócio entre eles. Então essa é uma das vertentes. Mas a outra, e eu deixei isso sempre bem claro, e até foi por isso que o podcast demorou um pouco a sair, a acontecer, porque eu queria pensar numa vertente diferente. Não só vir aqui e ficar falando do consórcio, tudo que ele é de bom, tudo que ele pode funcionar, que a gente até fez aqui, mas é secundário. Uma das vertentes era criar esse ecossistema e outra era fomentar
a nossa região aqui de Porto Alegre. Sim. Trazer os parceiros para conversarem um pouco sobre os negócios deles, as suas dificuldades, as suas conquistas. Então, quero dizer que a porta aqui está sempre aberta. Inclusive, se tu quiser, em algum momento, trazer um cliente para conversar contigo, comigo, as portas estão sempre abertas. Tu é um parceirão da Tramontana Consórcio, dentro e fora do negócio. Então, sabe que quando quiser vir aqui, quero falar sobre um assunto X que agora está em alta. Portas abertas. Quero levar um cliente muito importante para valorizar. Portas abertas. Então, seja sempre muito bem-vindo e obrigado pela participação de hoje. Cara, eu que agradeço, né? É meu primeiro podcast, né? Então, tanto é que eu tava te perguntando antes aqui, né? Como é que fazia esse negócio todo aí. O que eu tinha que falar, como é que eu tinha que... Pra onde eu tinha que olhar. Cara, te saiu muito bem, velho. Mas assim, cara, tu sabe que é recíproco, né? Todos vocês lá, na hora que quiserem chegar na nossa empresa, podem chegar. Nós não temos como concorrentes, como tu falou, nós somos amigos hoje, parceiros comerciais também. E eu quero dizer para vocês que a gente precisa marcar lá no nosso auditório também alguma coisa, não só para os clientes, mas para as pessoas que queiram conhecer esse mundo, né, diferente que é o consórcio. Porque você acha que sabe tudo, que o consórcio é para comprar um carro, ou para quem acha que é investimento mesmo, a gente vai te mostrar uma visão totalmente diferente. E estão com as portas abertas. Quando quiserem usar nosso espaço lá, fiquem extremamente à vontade, que é a casa de vocês. Fechado. Perfeito. O Átila tocou num ponto, né, que esses encontros e essas reuniões para explorar um pouco melhor os conhecimentos, e muitas vezes nem é só sobre o consórcio, mas sobre expansão patrimonial, rentabilidades e assuntos que andam juntos, a gente consegue sempre trazer novas ideias. 30 minutinhos de uma conversa nesse auditório do Átila, tenho certeza que a gente consegue desmistificar muita coisa do consórcio e criar novas ideias e novas situações que eu tenho certeza que grande parte do brasileiro ainda não conhece. Lucas, muito obrigado também pela tua participação. Obviamente também é sempre muito bem-vindo. Agora nós vamos fazer um bate-papo aqui só entre vendedores. Perfeito, obrigado pelo convite e é isso. Só um parênteses aqui, tá? O pessoal da Jota tem uma competição interna com a Tramontana no ping-pong. Eu ia falar disso ainda. Então, assim, a Jota tá em vantagem em cima da Tramontana, tá? E numa mesa que não nos favorece muito. Vamos então, assim, não só dados e números. Não, vamos combinar que quem tá levando esse time nas costas é o Newton, né? Tu não ganha de nenhum de nós. Não, só um pouquinho. Eu fui um dia sozinho, sem o Newton lá, e eu fiz tu passar por baixo da... Que tinha esse lance, né? Quem tomasse 10-0 passava por baixo da mesa. E o nosso amigo Eduardo aqui, ele... engatinhou. Se tava só eu e tu, ninguém viu, é porque não aconteceu. Mas acompanhem no Instagram, nos próximos dias, próximas semanas, nós vamos fazer esse campeonato e vamos tirar tudo a limpo. Para você que chegou até aqui no nosso episódio, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar conosco, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana. Até mais.